que a galera que está organizando o curso me passou qual é o objetivo dessa nossa primeira aula, desse nosso primeiro bate-papo, era fazer um panorama geral sobre a questão do Rio de Janeiro, da cidade, sobre a qual o objeto do curso é o objeto do curso, né? Rio em curso, e que eu pudesse dar uma geral sobre a situação, sobre a história do Rio de Janeiro, sobre as principais contradições, tensões da conjuntura, etc e tal. Falei, quantos meses eu tenho? Aí disseram que eu tinha, né, algumas horas. Essa aula aqui vai até meio-dia e meia, é isso? Então nós temos, na verdade, são 10 horas em ponto agora, temos aí cerca de 2 horas para fazer um primeiro panorama geral sobre a cidade do Rio de Janeiro e, de uma certa medida, começar a responder uma pergunta: como é que a gente chegou até aqui? Não é de fato uma pergunta que dê para ser respondida em 2 horas, mas eu acho que a gente pode apresentar algumas linhas de análise que possam ser preenchidas. Vamos deixar várias lacunas que possam ser preenchidas ao longo dos outros sábados, quando vocês tiverem as outras aulas a respeito disso. E aí, como a saudade de sala de aula é enorme, vocês imaginem que eu estou lá naquela Câmara de Vereadores, do lado daquelas pessoas absolutamente interessantes, absolutamente estimulantes, diálogos, os debates políticos são, cara, bons pra caramba, né? Tá ali a nata daqueles que pensam a cidade do Rio de Janeiro. Então, né, vocês imaginem a minha saudade da sala de aula. Eu fiquei pensando, bom, tem que preencher 2 horas e vamos pensar em aqui alguma coisa mais dinâmica para isso. Bom, professor meio antiquado que sou, a minha dinâmica não é exatamente com grandes recursos tecnológicos, é um xerox de um livro, né? E lá no final tem uma dinâmicazinha rápida para a gente fechar a aula. Então a aula tem 3 partes. Primeiro é a leitura e uma certa reflexão a partir desse pequeno, breve texto do Luiz Antônio Simas. Quem não conhece o Simas é um cara fantástico, um cronista imprescindível da cidade do Rio de Janeiro. Está aí inclusive a referência, né? O Corpo Encantado das Ruas é o livro de onde eu tirei esse capítulo, que de uma certa forma exprime uma tese que o Simas vem trabalhando já há algum tempo. Então eu queria propor uma leitura coletiva, não é um texto grande, é uma coisa rapidinha, e depois vou fazer umas perguntas para ver se vocês me ajudam a refletir, perguntas sobre as quais inclusive eu não tenho respostas fechadas, que a gente possa começar desse ponto de vista. E aí, como é que eu acho que pode ser uma leitura boa? A gente podia começar aqui, cada um lendo um parágrafo, né? Quando o parágrafo só tiver 2 linhas, pode ser 2, mas por enquanto um parágrafo. E aí a gente vai na disposição de quem quiser ajudar a leitura, né? O título é Terreiro de São Sebastião, o quê? E tem uma epígrafe, né? Naquela estrada de areia onde a lua clareou, todos os caboclos pararam para ver a procissão de São Sebastião, um ponto de caboclo. Mas vamos ao texto. Quem é aqui? É um bom texto, né? Um texto que traz uma série de elementos. Queria fazer umas perguntas para ouvir o que vocês acham. Ele diz bem no início que o dilema, o mito da fundação da cidade, essa cidade que é fundada no combate aos indígenas, mas ele até conta de outra forma, né? A cidade que é fundada na resistência dos indígenas, há um dilema escancarado. Quem é que seriam esses bravos canoeiros? Quem são os colonizadores de hoje? Quem seriam os tupinambás que resistem e quem seriam os colonizadores de hoje? As elites? Boa resposta. Quem seriam os bravos canoeiros? Oi? Proletário, os operários, os trabalhadores, né? Como é que a gente definiria? Trabalhadores, jovens, pobres, o que mais? Será que a cidade nascida da caça aos tupinambás reconhece sua história? Essa é uma história que os moradores da cidade reconhecem como sua? Não? Por quê? Porque não é a história contada na escola. Olha que tem até muita escola que conta. Mas talvez seja até uma questão de que, mesmo que a escola contasse, esse mito da fundação da cidade, do Estácio de Sá, o mito do carioca maneiro,
ele acaba sendo reificado, ele acaba sendo apresentado muitas vezes de variadas formas, por vários meios de comunicação, e acaba chegando num inconsciente que apaga essa perspectiva de uma cidade fundada no marco da luta. A gente acaba, de uma certa forma, no nosso inconsciente, não percebendo esse dilema, e acha, por exemplo, porque na verdade as marcas, por exemplo, da população indígena que aqui vivia, estão absolutamente apagadas. O curioso do texto é que ele lembra que Araribóia, ali do outro lado da praça, esse sim é lembrado, mas num marco completamente diferente. O Araribóia é aquele que, ao fim e ao cabo, se aliou aos colonizadores, né? Virou cristão. E aí não é nenhuma troça com o pessoal de Niterói, não, entendeu? Que os guerreiros estão do lado de cá e os pelegos estão do lado de lá. Não, longe disso. Não tem nenhum niteroense aqui não, né? Esse mito do carioca maneiro, ele interessa a quem? Ele é um mito que interessa a nós que queremos mudar a cidade? Então, de certo sentido, como a gente quer uma cidade que tenha grandes eventos, que tenha turismo, então também não é tão ruim pra gente, que quer uma cidade diferente. O problema é que ele serve para conformar. Oi? Explique. Os dois falaram a mesma coisa com palavras diferentes. Ajuda aí, explica aí um pouquinho. Quando você cria o mito da cordialidade, da passividade, você ajuda a controlar as pessoas, a torná-las mais dóceis e a aceitarem mais determinadas coisas. Quer completar? Fala o que eu penso. A história é apagada e recontada de uma forma que docilize realmente as pessoas. Eu acho que fica mais de controle. Contar a história que mais interessa ao elite, também não se identifica com história de luta. A gente vive num contexto que tem elites que não se identificam com história de luta, não querem contar essa história porque não faz sentido para elas, e ao mesmo tempo dociliza quem tem interesse em lutar, coloca ali no momento. Mas coloca como quem fora desse padrão está errado. Sim. E quem é que está fora desse padrão? A gente que está aqui, por exemplo. Mas será que a gente consegue regionalizar? Será que a gente consegue caracterizar quem é que, ao fim e ao cabo, é o mito do carioca maneiro e quem é que está fora do carioca maneiro? Quem é que está nessa ideia da cordialidade e quem é que está nessa outra ponta do enfrentamento? Por que você diz isso? Porque geralmente a gente tem um contexto de as pessoas que estão na zona sul necessariamente não precisam ter tanto medo de assalto como quem mora na zona norte. O turista, quando vem, não vem para ficar pega as minas rambularia no certo, vem para ficar de Copacabana, vem para Leblon, vem para ficar na Tijuca, vem para ficar na Urca. Então, assim, nenhum turista que vem para o Rio de Janeiro de fora vem para ficar na zona norte. Fica no máximo na oeste, na zona sul. Então, quando a gente cria esse mito do carioca, a gente cria mito do carioca que mora em frente à praia, que desce de chinelo, toma banho de couro, caminha, e não o mito do trabalhador que pega o trem cheio, que pega o ônibus lotado no transporte de Brasil. Fala. Mas não tem uma coisa complexa aí. Nada é simples, né? O problema é quando você pega aqueles que territorialmente deveriam estar na luta e você introduz esse mito no imaginário das pessoas também. Sim. Então você olha para o cara que mora no morro, na favela, e é o sambista sempre, é o cara da malandragem, coisa e tal. Churrasco na Churrasco na calçada. Futebol no campinho. Que não é mentira, porque isso é um traço da vida das pessoas. Sim. Mas tem um outro traço da vida das pessoas que é a luta pela sobrevivência. Isso o mito apaga. Eu acho que esse é o grande papel desse mito. Eu acho que é interessante. Que pode estar reificando essa ideia do índio preguiçoso também, é verdade. Mesmo que seja o apagamento do índio na história brasileira, você retoma esse tipo de situação. Porque, na verdade, a gente também tem que pensar que, às vezes, no mito cabem essas outras questões. Mas não cabe, por exemplo, o funk com a letra agressiva que destoa desse carioca maneiro, mesmo que o samba, em algum momento, também tenha tido suas letras de contestação, e ainda os tenha de vez em quando. Não cabe o baile da favela, não cabe o baile funk na favela que destoa desta ideia
do carioca passivo e etc., por exemplo? Cabe no mito do carioca maneiro descolado o evangélico da Zona Norte, da Zona Oeste, ou da Zona Norte, ou mesmo da Zona Sul, que frequenta o culto todo domingo? Não cabe, cabe. E não necessariamente ali está o enfrentamento. Cabem os movimentos sociais por moradia, por educação, por saúde? Cabem os protestos de rua? Não cabem. Portanto, a gente tem aqui uma perspectiva da criação de um mito que está no inconsciente, que é um mito que, se a gente for pensar, por exemplo, a candidatura do Eduardo Paes ao longo do tempo tenta encarnar essa ideia, né? O Eduardo Paes o tempo inteiro nos botequins, na Portela, né? no Sambódromo, no Carnaval, né? No Chapéu. Ele, que era um prefeitinho da Barra, do César Maia, se reinventa para encarnar esse mito do carioca, né? O mito do carioca descolado, de alguma forma. O Crivella é antípoda desse mito. Tem nada menos carioca descolado maneiro do que o Crivella. Só para a gente ter ideia aqui de alguns determinados ícones dessa história toda, né? Se a gente pensar no Bolsonaro que viveu aqui, aí então, né? Tá longe. Mas como é que a gente lida com esse mito, naquilo que ele pode ter de positivo? Porque, desse ponto de vista, onde é que a gente entra no debate sobre ele é uma questão importante. Mas vamos chegar. O Simas fala em cidades que formam a cidade. Essa me parece uma frase interessante, não é? O Rio de Janeiro é uma cidade, ou são várias cidades que formam a cidade? A gente pode dar exemplos de cidades que formam esta cidade? Para por zona, já são vários exemplos. Temos a separação administrativa. Eu vi que vocês receberam inclusive aí um mapinha da cidade com cada uma das zonas, né? Esse povo de geografia gosta dessas coisas assim meio burocráticas, entendeu? Coisa do Leon, essa coisa, brincadeira com ele. Mas é uma forma, né? Vocês sabem que lá na Câmara dos Vereadores, só para contar uma historinha no meio do caminho, a gente tinha um projeto que queria separar o que se chama de Zona Oeste. A gente sabe que tem uma diferença que nas regiões administrativas, quando você fala em Zona Oeste / Recreio, há muitas características muito diferentes do que é a Zona Oeste Campo Grande Santa Cruz. E aí um vereador dessa área de Bangu, Campo Grande Santa Cruz, resolveu dizer, vamos criar uma outra zona na cidade, como se a cidade já não tivesse uma zona, desculpa a piada, mas vamos separar a Barra de Campo Grande e Recreio. Aí ele resolveu chamar a Barra e Recreio de Zona Leste. Viu, Leon? Como é que vocês são incompetentes como professor de geografia? Aí o pior na primeira votação, cada projeto de lei, né, são 2 votações. Na primeira votação dele só eu registra meu voto contrário e expliquei por quê. Eu falei, gente, não dá para chamar aquilo de Zona Leste, né? O leste está no mar, né? Não adianta. O máximo de Zona Leste que o Rio de Janeiro tem é Paquetá, e olha lá, né? Por aí. Não dá, aquilo ali não é leste. Aí teve a segunda votação. Aí na segunda votação eu encaminhei o voto contrário da bancada do PSOL. Aí os outros vereadores prestaram atenção, Regina, eu voto contrário. No final estava todo mundo, porque ninguém queria pagar o mico, né, de chamar aquela outra região de Zona Leste. Pra você ter ideia de como é que são os debates políticos profundos lá na Câmara de Vereadores. Mas é verdade que, por exemplo, quando a gente pensa nas regiões da cidade, mesmo acima de regiões administrativas propriamente dito, há identidades. Quando você pensa em Barra, Recreio, quando você pensa Jacarepaguá, quando você pensa Meia, quando você pensa Madureira, quando pensa Copacabana, quando pensa Glória, né? Quando pensa cada uma desses bairros aí da cidade, tem cidades diferentes. Mas além dessas divisões regionais administrativas, que outras cidades formam a cidade do Rio de Janeiro, que muitas vezes são transversais às regiões administrativas ou bairros da cidade? Favela é uma cidade, também uma parte constitutiva da cidade fundamental, que muitas vezes tem determinada identidade. O que mais? Subúrbio, a linha do trem, diga. Não, essa história uma discussão que um tempo atrás eu acompanhei, a favela é a cidade? Uma pergunta, né? Uma boa pergunta. Ou a favela quer ser a cidade? Porque depois quando começamos a burinar muito isso, né? Assim, a maioria do morador fala, não quero ser cidade. Mas por que não? Porque aí eu vou pagar isso. Eu vou entrar sabe assim, no enquadramento. Hoje a gente tem os locais, então tem toda a situação
de busca por qualidade de vida, saneamento, enfim. Mas no final das contas, quem mora numa grande área, né, assim, ele sabe que esse lugar de disputa, na maioria das vezes, ele vai ser prejudicado, vamos dizer assim, prejudicado entre áreas, né? O ideal é que todo cidadão tenha a sua cidadania, né, completa. Mas isso é um trabalho muito complexo. Você está pensando na situação de que há uma diferença entre a cidade formal e a cidade informal. Mas a cidade informal não é cidade? Não, de uma forma geral, sim. Sim. Mas aí o aceitar ser formalizado traz contradições. Mas por outro lado, a informalidade é uma marca fundamental disso que o Simas está falando, dessa galera que na relação entre Estado, poder público e na verdade, elites, poder público e os pobres da cidade, manter os pobres da cidade numa informalidade é uma condição muito razoável para permanecer a exploração que essas elites fazem sobre os pobres da cidade. Porque o que você está trazendo é exatamente o ponto seguinte, né? Esses pobres da cidade informal, da favela, dessa cidade que compõe a cidade, sem a qual é impossível entender a cidade do Rio de Janeiro, foram vistos durante muito tempo como classes perigosas. Essa é uma expressão dos documentos históricos, viu, Leon? Que caracteriza essa população durante muito tempo. Mas o curioso é que, apesar de serem vistos como classes perigosas, o Simas diz, a relação é mais complexa. Tem uma relação que é isso, é caracterizar como classes perigosas. São aqueles sobre os quais você deve conter, evitar, controlar, né? O que é o projeto de UPP? O que são os projetos das remoções, né? O que é o projeto de controle da tal ordem pública, de uma guarda municipal cada vez mais militarizada e agora talvez até armada, né? O que é o controle, quando a gente falava da UPP, mas o que é também qualquer tipo de política de segurança, agora, né, já sem UPP, de genocídio das favelas cariocas, né? Essas classes perigosas, elas são vistas como aqueles que devem ser controlados, devem ser observados. Eu me lembro, e aí que estou vendo que a grande maioria da auditória talvez não tenha idade para lembrar disso, que no governo Benedita da Silva tinha uma proposta de uns dirigíveis. Vocês lembram disso? Que tinham que filmar dentro das favelas. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Porque era a lógica da vigilância, da observância. Quando a gente olha aquele batalhão ali na linha vermelha, na Maré, né? Que ele está de frente para a linha vermelha, mas ao mesmo tempo a vigilância é sobre a favela, né? Ou em Manguinhos, naquela torre da onde muitas denúncias de que tinham snipers, né? Ou seja, essas classes perigosas sempre vigiadas, controladas. Ao mesmo tempo, são essas classes perigosas que realizam os trabalhos que a elite não quer realizar. São elas que fazem a cidade se movimentar, porteiros, pedreiros, trabalhadores ambulantes e faxineiros, donas de casa, motoristas de ônibus, cobradores e assim vai, né? O tempo inteiro as classes são perigosas, mas úteis e dóceis. Oi? Do mal necessário. E é curioso isso, porque nesse mito do carioca cordial, ao mesmo tempo você não pode reconhecer que a cidade você deve ser tão violento assim com eles, mas o problema está na própria violência, né? E o Simas diz, mas são nessas classes perigosas que também há o que há de mais forte na cidade, que é quando ele diz, é quem inventa a vida na fresta, é quem diante dessa realidade reafirma a possibilidade de, na cultura, na religião, na fé, na esperança, reinventar a realidade dessa cidade, né? Essa ideia de reinventar a vida na fresta é absolutamente interessante para a gente poder perceber desta relação contraditória entre elites, poder público e classes populares. Essas classes populares, e aí ele vai dizer, né, ou seja, aqueles que inventaram o que é o Rio de Janeiro de fato, no confronto, no conflito e não na cordialidade, não estavam nas universidades ou mesmo na Câmara de Vereadores, os que redigem a lei. Senti muito bem representado aqui, né? E aí eu comecei a falar demais, perdi as perguntas, né?
professor tem sempre esse risco. O que vocês entendem por aldeia de flor e faca, pernada e afago, gemido de amor e som de tiro, chibata e baqueta de surdos? Contradição? Dualidade? Opa, peraí, são coisas diferentes aqui. E aí? São coisas que convivem, né? Convivem no confronto ou convivem gerando contradições nessa própria convivência. Quando ele diz a história desse povo que inventa a vida na fresta, que balança o corpo entre as batidas do surdo, né? É uma ideia, inclusive, muito forte. Como é que chama isso mesmo na música que eu esqueci? Essa história do período entre os batidas do surdo, esqueci agora. Tem um nome esse negócio? Cinco, isso. Né? A coisa, tem autores que percebem, inclusive, nisso uma origem africana muito mais forte e importante do que o vocabulário, do que outras coisas que normalmente a gente aprende na escola, né? E desta coisa que está ausente na tradição musical europeia, né? E também na tradição mais musical indígena, né? A síncopa. E como é que isso é forte na própria memória corporal, ancestral que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. E é inventar, porque a fresta, né? É um tempo que sobra entre as batidas do surdo, né? Aí um dia vocês podem botar aí o Simas às vezes faz isso, vai falar desse assunto, chega lá no tal do surdo de terceira, do mestre Miquimba da Mocidade Independente de Padre Miguel, para dizer como é que o cara bagunçou toda e qualquer possibilidade ao inventar o surdo de terceira, e como é que isso é genial. Só que vocês têm que ouvir o Simas falar disso, eu não consigo reproduzir. É sempre muito bom. E aí o Simas chega a uma pergunta que é boa. O Rio precisa de conserto com essa? Não? Então o que a gente está fazendo aqui? Se não precisa de conserto, por que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está nos movimentos sociais? O Rio precisa ou não precisa de conserto com S? Qual é a diferença entre precisar de um conserto com S e um conserto com C? Porque ele diz, o Rio precisa de um conserto, mas com C. Qual é a diferença? A ideia de conserto com S é uma ideia autoritária, uma ideia paternalista. Nós aqui vamos, a partir das nossas experiências de vida, muitas delas inventadas nas frestas da resistência. Muitos aqui, ao se apresentar, falaram dos N movimentos sociais que fizeram parte, das regiões que vieram. Portanto, há muita experiência de luta aqui, há muita experiência de resistência aqui. Mas, ainda assim, a ideia de que a gente vai ser capaz, a partir da nossa experiência, consertar o Rio com S, é uma ideia que às vezes é de quem olha de cima para baixo, de quem acha que o Rio precisa ser arrumado a partir de uma determinada racionalidade que é de fora. Quando ele diz do conserto com C, ele está falando, é preciso colocar essas diferentes vozes em harmonia, não a harmonia do homem cordial, mas a harmonia que ensina, que produz a cidade a partir da experiência de cada uma dessas vidas inventadas na fresta, de cada uma dessas, de que reconhece aí sim essas classes perigosas como classes criativas, como classes que inventaram esse Rio de Janeiro naquilo que ele há de mais forte, naquilo que ele há de melhor invenção, de produção de novo. É preciso colocar essas coisas em movimento para tocar junto. Mas também porque mais do que um conceito conhece seria a gente construir mudanças, né? Sim. E essa ideia do conceito também já é muito de alguém que já chega com alguma proposta para já ser colocado. Mas aí nós temos um problema. E o que esperar de um Rio de Janeiro que acabou de eleger um prefeito que dizia que ia cuidar das pessoas? Como é que a gente dialoga se essas pessoas que a gente está dizendo, que a gente precisa de um conserto com C, é colocar essas pessoas coletivamente para falar em conjunto, para falar junto, para tocar uma sinfonia que é diferente, essas mesmas pessoas, ou grande parte delas, espera que na verdade alguém que cuide delas. E aí? Na verdade, eu não acho que as pessoas elegeram uma pessoa que cuidasse delas. As pessoas não queriam eleger uma pessoa que fosse o Partido Socialista. Ninguém elegeu o Crivella, as pessoas queriam não eleger o Freixo.
esse é sempre um dilema. O que jogou mais peso, a rejeição ou a opção? A rejeição. Ainda assim, olha para o primeiro turno, o Crivella teve o dobro de votos do Freixo. E ali é a opção e não a rejeição. Havia outras opções. Tá? Então, no segundo turno, onde a rejeição joga um peso maior, essa tua análise precisa ser incorporada. Ela faz sentido. Mas eu queria dizer que há um elemento que a gente precisa sempre pensar, que é, a gente está falando de um concerto com C. E, na verdade, há um elemento de que as pessoas esperam que o poder público resolva as coisas. Fala. Eu acho que cuidar não necessariamente é uma relação de paternalismo, né? Ela pode ser uma relação de solidariedade. E aí, de fato, existem pessoas que precisam ser cuidadas. Boa. Né? Tem pessoas que têm deficiências, psicólogos nas clínicas, e mães, pessoas que precisam ser cuidadas e não são cuidadas. Então, acho que cuidar ajuda agora, não é cuidar para aprender, mas cuidar para libertar, para dar condições para a pessoa se libertar, né? Temos aqui um elemento, ou seja, o cuidado não necessariamente é paternalista. Embora eu ache que a forma como o Crivella apresentava naquela campanha era uma percepção, e a gente vai falar disso, ou seja, a segunda parte da aula é um pouquinho de algumas hipóteses também sobre esse atual governo, sobre a atual situação. Eu acho que a forma como o Crivella anunciava era uma forma paternalista. Ele não estava falando em cuidar para, por exemplo, no exemplo que você citou, botar o psicólogo ali na clínica, no CAPS-AD, para libertar as pessoas, por exemplo, ou botar os psicólogos nas equipes multidisciplinares das escolas e etc. Ele estava falando de cuidar mesmo, né? E continua a falar disso. Continua, se você pegar, estou antecipando um negócio da outra parte da aula, mas acho que vale nesse momento. Se eu olhar nas redes sociais do Crivella hoje, as principais publicações são ele distribuindo, por exemplo, título de propriedade, que é um negócio que a gente defende, ou seja, que é uma parte da formalização, inclusive. Embora ele esteja, na maior parte, entregando título de propriedade dos condomínios do Minha Casa Minha Vida, não é uma questão de formalização, titulação fundiária nas favelas, ele faz isso de forma muito paternalista. Ele faz isso como, olha aqui o que eu estou fazendo por você. Olha aqui como eu estou cuidando de você. A outra é quando ele entrega as licenças de trabalhadores ambulantes. Da mesma forma, as cerimônias são sempre cerimônias da dádiva. São sempre cerimônias do prefeito que entrega, olha como eu estou cuidando de você. Portanto, embora o Diego tenha lembrado uma coisa muito importante, o cuidado não é uma coisa que a gente possa desprezar. Eu acho que ele jogou no debate eleitoral para um discurso que pegou, que entre cuidar, enquanto a gente chamava para as pessoas, vamos radicalizar a democracia, vamos participar, vamos construir a cidade com a participação de vocês, ele dizia, vou cuidar de vocês, nesse jogo, mesmo no primeiro turno, e isso é uma contradição que a gente precisa ajudar a resolver aqui nesse curso ao longo do tempo, que é uma questão que a gente continua a pensar. Como é que a gente fala para essas classes populares que se reinventam na fresta, no confronto, no conflito, que criam uma outra vida, de que isso deveria ser, inclusive, a forma de pensar e administrar a cidade nesse concerto com C. Como é que a gente lida com esta questão? Como é que a gente reconhece nesses setores importantes? Porque, eu diria uma outra coisa, o Simas está fazendo as referências, ao longo do texto tem várias referências, né? A partir de também algumas referências são religiosas, né? E aí, em alguns momentos, o caboclo, na virada da vida, é o caboclo tupinambá que desce nas umbandas cariocas, né? Deste ponto de vista, o avanço das religiões neopentecostais são também a reinvenção na fresta da vida? São também a reinvenção, são também alguma coisa de se é uma reinvenção da vida nessa fresta da opressão que sobrevive, que é a marca da cidade? Como é que vocês avaliam isso? Eu acho que a questão é pensar menos no conceito e pensar mais no projeto. Boa. Porque elege é um projeto, é uma ideia de conservar valores, de conservar ideias, de pensar para a cidade. Isso é a cidade. Cadê a gente rompendo? Você acha que o Crivella tinha um projeto para a cidade? Eu acho que É um projeto de poder, né? Ele reproduz o projeto? está sendo. E ele está no poder. E ele está no poder.
Tá. Tá aceso. Mas eu vou voltar. Como é que é teu nome? Desculpa. Isabela, eu vou voltar nessa tua ideia daqui a pouco quando for falar do governo Crivella. Mas eu acho que você tem muita razão nessa história. Ou seja, o problema é como é que a gente faz as pessoas se enxergarem no projeto que você apresenta. E esse é um dilema. Crivella, ao dizer que vai cuidar das pessoas, ao defender a família, e a gente sabe que ele está defendendo um tipo específico de família, mas ele não conta isso, ele diz a família, como se só existisse um tipo, as pessoas se veem nesse projeto do Crivella. Acho que isso tem um pouco do que você está falando. E um dos nossos desafios é, por que é que mesmo no segundo turno as pessoas não se viam no projeto de esquerda, projeto dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, etc. Qual é esse obstáculo? O que facilita que as pessoas se enxerguem no projeto do cuidar das pessoas e não se enxerguem no governar a si mesmas, ter o poder nas suas próprias mãos? Como é que a gente faz essa passagem? Porque para nós não dá, embora de ter lembrado de que o cuidado não é necessariamente paternalista, para a gente não cabe essa outra coisa. Fala. Tem a ver a ideia de cuidar das pessoas, tem a ver com o nosso patriarcado. A gente é um país que teve monarquia num continente que não teve. O imperador era o pai do povo. Depois a gente tem um governo no Estado Novo que era o pai dos pobres. Sim. E assim vai. Mas nós estamos há 30 anos da nova república, na democracia, plena, acabada, você vai a uma, 2 anos. E aí? Eu acho que por outro lado, dito aqui por algumas pessoas, eu acho que a gente não tem um projeto assim, eu acho que não tem como construir um projeto a curto prazo. Eu acho que o momento que a gente se encontra, a conjuntura que a gente se encontra é um processo histórico, né? Eu acho que a nossa cultura, a gente como lugar colonizado, né? Como fruto da escravidão, como fruto de muitas outras coisas, nos coloca nesse lugar que a gente está hoje em dia. E como as pessoas elas são educadas e reeducadas para reproduzir isso, e isso historicamente. A gente luta, a gente se mobiliza, a gente tenta construir, mas a gente sempre se encontra nesse mesmo lugar. E aí eu acho que essa construção, ela é uma construção de cunho sociológico e filosófico, porque a gente precisa um pouco sair desse senso comum e partir para esse senso crítico, de criticar as coisas, mas o senso crítico racional, no sentido de aonde a gente está errando, o que a gente precisa fazer e sair um pouco dessa linha de tipo, vamos continuar caminhando por esse caminho. Porque quando a gente pensa nas eleições, a gente vê que essas informações não chegam nesses espaços onde, exemplo, dentro da favela, não chega lá na Baixada Fluminense, a gente não vê essas campanhas em Guadalupe, a gente sempre vê essa mobilização focada mais na Zona Sul. E esses territórios que são territórios mais empobrecidos, onde essas informações, esses conhecimentos e essas produções de conhecimentos não chegam, são lugares mais fáceis de ser manipulados, são lugares mais fáceis de reproduzir isso que já vem sendo reproduzido há muito tempo. E aí, quando a gente esbarra com essa questão da igreja, a gente percebe que a igreja está em todos os lugares que o Estado não está. A igreja está no presídio, a igreja está na favela, a igreja está na Baixada, a igreja está em lugares que nem o mapa do Brasil identifica como lugar no Brasil. Então é isso, tipo, o que a gente faz como sociedade, como coletivo, para entender que o movimento que a gente vem fazendo historicamente não está dando certo. E como a gente se reconstrói a partir disso. Eu acho que não é o que a gente encontra hoje em dia não é algo que aconteceu em 4 anos, não é algo que começou em 2013, é algo que é histórico e a gente precisa entender isso. A gente sempre foi governado por partidos majoritariamente de direita, a gente já teve partidos ditatoriais na nossa sociedade e a gente vem reproduzindo isso tipo de gerações e gerações, e a gente não consegue encontrar uma fórmula, se é que existe uma fórmula, que dê conta dessas demandas. E aí é como a gente pensa a partir de tudo isso, um novo Brasil, sabe? Uma nova história. Eu acho que é só a partir de um projeto de longo prazo que a gente vai chegar num resultado, talvez, que combata isso que a gente encontra atualmente. Acho uma fala muito importante, eu tenho uma série de coisas aqui que eu queria ainda comentar. A cada fala de vocês dá vontade de ficar falando meia hora, mas queria reivindicar cada uma das falas, não tem? Mas a gente acho que tem coisas que depois eu queria falar a palavra sempre. Vamos lá, vou chegar lá depois. Vamos lá, você. Eu complementando um pouco o que ele falou, eu acho que assim, a gente para meio que exigir que as pessoas queiram ser
ao se autogovernar, a gente tem que pensar que a gente não tem uma educação que ensine as pessoas a se autogovernar. A nossa educação já é voltada para pessoas que serem completamente dependentes do ensinamento de outras. A gente não aprende na escola a questionar, a gente não pode, na verdade, questionar e sair desse padrão. Então, quando a gente tem uma educação que não é voltada por uma mente libertadora, a gente aprende que a gente precisa ser cuidado. A gente aprende que alguém tem que cuidar da gente. E eu acho que isso tem sim uma solução a longo prazo, que seria uma solução educacional. A partir do momento que as escolas não são prioridade, a partir do momento que você cria máquinas, que é hoje o que está sendo criado na grande parte dos colégios dos tecnólogos, você cria cidadãos que querem ser governados por alguém, não querem se governar e não querem ajudar a construir uma cidade. Então, quando a gente tem uma falha de educação tão grande que não ensina que você pode se mexer, a gente, na maioria das vezes, é ensinado que a gente não pode se governar. A gente foi ensinado ao longo da história da educação isso. Vamos lá. O síndrome de horário bom. Tem mais uma, vamos lá. Tô tentando ouvir todo mundo, mas Temos até meia-noite. Vamos combinar, são 10 para as 11. Eu preciso pelo menos 5 para as 11 retomar um pouquinho aqui para encerrar essa primeira parte 11, tem mais 2 partes da aula ainda. Eu queria só trazer um pouco rápido em relação ao que vocês falaram. Eu acho que muitas vezes a gente acaba caindo. Prestei essa porra, não me devolveu. Consciente de todo um projeto e as pessoas que votaram não compreendem nada. E eu não acho que funciona assim. Eu acho que essas pessoas pensam. As pessoas acreditam enquanto elas têm valores, elas votam pensando também no projeto. Eu acho que a gente vive um período de moralização da política muito grande. E tem esse medo dessas pessoas de... As pessoas acreditam em mamadeiras pirocas, as pessoas acreditam que um beijo gay vai fazer o filho dela virar gay. Então existe essa crença e o Crivella vem como o conservador da família, um cuidar nesse sentido. Mas eu acho um erro a gente pensar que a gente entende tudo e as pessoas não entendem nada, assim. Acho ótimo. Eu acho que a gente precisava juntar um pedaço de cada uma das falas. Nessa altura, as falas começaram por aqui, pode ser que eu já falei de tudo que foi me dando vontade de falar nesse meio do caminho. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que é o conceito de hegemonia. Que é um conceito que eu acho que a gente devia se apropriar para discutir essa história. Hegemonia é aquele conjunto de valores que, produzidos muitas vezes intencionalmente, frações de classe, por aparelhos privados de hegemonia, né, que, de uma certa forma, constituem o senso comum de uma determinada sociedade, constituem os valores predominantes de uma determinada sociedade. A hegemonia nunca é absoluta, existe sempre espaço para contra-hegemonia, para contestação, né? Mas ela é produzida de múltiplos fatores. Desse ponto de vista, a escola é um lugar de produção de hegemonia, de produção de valores, de contra-hegemonia ou de hegemonia, a depender do que está acontecendo ali. A gente aprende quando lê lá o Bourdieu, o Althusser, etc., que às vezes fica quieto menino, obedece seu professor, ensina muito mais do que uma aula sobre Revolução Russa a ensinar o menino a ser revolucionário. Que ele fica quieto e obedece ao professor é muito mais importante para o resto da vida dele, porque no final ele está sendo inculcado o tipo de ideia de que ele precisa obedecer à hierarquia e etc., a ficar no lugar, do que uma aula que você explique qual era a genialidade dos sovietes na Revolução Soviética, né? Então, a escola é um lugar que pode ser um lugar de apaziguamento, de amortecimento ou de produção de consciência. Também as religiões. E aí eu acho que é importante aquilo que a gente não pode, de uma certa medida, achar que para nós, de esquerda, socialistas, progressistas, etc., os evangélicos são as nossas classes perigosas. São os nossos inimigos aos quais a gente precisa enfrentar. Não se trata de construir um aparelho, um núcleo do pessoal do lado de cada templo evangélico nas favelas cariocas, para disputar contra eles algum tipo de disputa em que sejamos nós contra eles. A gente não pode esquecer também que tem gente que acha que a igreja evangélica é a direita, não, velho. Não, e aí, vamos lá. É claro que as religiões, sejam elas quais forem, podem cumprir o mesmo papel que eu acabei de dizer que a escola muitas vezes cumpre, de apaziguamento, de amortecimento, de resignação, né? Isso não é de hoje. Todas as religiões, e as religiões cristãs, inclusive, têm uma longa tradição da ideia de resignação, de que suportemos nós agora a exploração do tempo presente, porque no reino dos céus nos será dado o paraíso.
Isso é uma ideia presente no cristianismo desde longa data. Mas é também, inclusive, no seio do cristianismo que surgem lá os camponeses liderados por Thomas Winzer no meio da revolta, da reforma protestante, fizeram que o Lutero determinou, não, peraí, reprime, mata esses caras aí, que esses caras estão falando o que não deve. Ou os protestantes no meio da guerra civil inglesa do século XVII defendendo que a terra era uma criação de Deus, logo devia ser de todos. Estão falando isso séculos antes de qualquer comunista da ideia do pensamento comunista que a propriedade ia ser distribuída. Os caras estão lá lendo a Bíblia e entendendo isso, gente. Ou mais presentemente, Canudos contestado uma série de revoltas rurais do Brasil que tinham na matriz religiosa a sua linguagem cultural de enfrentar os poderosos. Ou as comunidades eclesiais de base, agora, 30, 40 anos atrás, que também faziam uma leitura do Evangelho, portanto, de matriz cristã, no sentido de crítica à realidade que a gente vive. Certa medida, a gente ainda não vê lá o documento do Sínodo sobre a Amazônia, lá, mas pode ser um documento importante nas lutas de meio ambiente que a gente tenha para enfrentar daqui a pouco. Portanto, a gente primeiro precisa entender que a religião não é em si naturalmente conservadora e reacionária. E, portanto, as pontes de diálogo com esses setores são fundamentais que a gente consiga construir. São fundamentais para que a gente faça a disputa da hegemonia. Porque o que conta nessa história é quais são os valores que estão orientando o que é o senso comum. E sobre os quais a gente precisa ter mecanismos para disputar. E é verdade. Quando a gente diz, não sei quem foi lá, a esquerda abandonou esse tipo de trabalho. Bom, tem várias e várias formas de a gente avaliar o que nós da esquerda fizemos ao longo do tempo e os erros que cometemos, sem dúvida alguma. Mas se tem templos e igrejas neopentecostais em todas as favelas, tem escolas. Não na mesma quantidade, mas atingindo os mesmos lugares. Tem agentes comunitários de saúde para tudo quanto é lado. Mas funciona esses espaços. Mas quem são os professores que estão nessas escolas? Tem aula. Quem são? Não, muitos, claro que tem. Em Mas condições... É claro que aí, ao produzir a precariedade na escola, é intencional do Estado para que a escola não seja um lugar de descoberta do mundo. Ao produzir uma escola sem partido, ao construir medo, ao não dar o tempo de planejamento, ao não dar um salário digno, ao não dotar de um prédio adequado, ao superlotar as salas, o Estado, no seu papel de classe nesse ponto de vista, impede que a escola seja o lugar que a gente sonha que ela deveria ser. Mas que ainda assim existem, e de que ainda assim muitos também estão lá para pensar e repensar o mundo. A construção de hegemonia é uma luta. Não é algo dado. É na fresta. E aí eu queria, uma outra coisa que eu anotei aqui para falar. Às vezes quando a gente ouve a sequência de falas de vocês, a gente parece que ao fim e ao cabo vocês estão discordando completamente do Simas. Porque o Simas está dizendo, gente, a gente não está olhando que essas pessoas estão inventando a vida na escassez, na fresta. Que elas estão reinventando, historicamente reinventaram na cultura, no funk, no jogo, no samba, no surdo. Reinventaram, sim, no churrasco, na beira da calçada, né? Na brincadeira e na luta dos flamenguistas com os vascaínos. A gente podia pensar no poder social, não vou entrar nessa coisa. Mas não consigo. Né? Mas da gente lembrar de que a gente não pode, e aí por isso tua fala no final é importante, a gente quer que o concerto com o ser tenha essas vozes das classes perigosas. O trabalho, sem dúvida alguma, pode ser de longo prazo, mas há muito que ser feito já. Há formas de acelerar a história. A gente aqui está num curso em que um dos objetivos fundamentais é que nós tivéssemos todas as regiões da cidade, não apenas a Zona Sul. Vocês aqui estão dando a resposta que a gente, para várias das críticas que vocês estão fazendo. Estão sendo chamados a ajudar, não chamados a ajudar, perdão. Estão sendo chamados a dar as respostas, a nos ensinar a dar as respostas. Porque não adianta eu achar que eu vou, se eu tivesse dinheiro para tal, alugar uma casa lá no Cesarão, na Zona Oeste, e botar uma placa, núcleo do pessoal, e passar lá a oferecer cursos de formação marxista. Não é assim, não vamos cair de paraquedas. Quais são as pontes?
As universidades, vocês aqui ao se identificarem, muitos de vocês entraram nas universidades, a universidade foi um ponto de contato com uma série de outros valores, e só que vocês permanecem nos lugares. Como é que a gente vai criar as pontes também com o mundo do evangelho? São pessoas de carne e osso que estão tentando reinventar, que têm uma determinada compreensão de mundo, construída a partir dos valores da família, da igreja, do bairro. Esses valores, o Gramsci dizia, todo homem é um filósofo. Bom, primeira história, você vai botar o homem como padrão universal, mas o texto, ele escreveu todo homem no mundo patriarcal e machista dele, etc. Nós podemos trocar, todo ser humano, né, é um filósofo. Quando ele dizia essa frase, ele falava, por que eu posso dizer que todo ser humano é um filósofo? Porque todo ser humano, independente do tipo de contato que ele teve com a educação formal, produziu para si uma explicação sobre por que o mundo, por que a vida é assim. Ele explica, a vida é assim porque, mesmo que inconscientemente. E esse porquê, como ele explica por que a vida, por que o mundo é assim, tem uma série de fontes de informação. É a família, a igreja, a escola, etc. E é exatamente por isso que, para este ser humano, existe uma noção do que é justo e do que não é. Existe um limite para aquilo que ele considera razoável aceitar ou não. Às vezes é muito mais do que a gente gostaria que as pessoas aceitem. A gente gostaria que as pessoas se indignassem e se revoltassem muito antes de ser revolta. Mas ter a capacidade de mostrar, de escancarar as injustiças, é tarefa da esquerda. Aí não tem jeito, essa é a tarefa da esquerda. Escancarar as injustiças do mundo não é tarefa dos conservadores que querem conservar as injustiças do mundo, ao fim e ao cabo. Essa é a tarefa de quem está sentado aqui. Em escancarar as injustiças e dizer, olha como está errado isso. Olha quando estão querendo que se acredite que existe uma madeira de piroca, para não deixar que a gente apresente a solução real para você ter creche na sua comunidade. Por exemplo. Né? Olha como é que vocês... Isso é uma tarefa fundamental. E a gente precisa entender, eu vou ouvir a última fala aqui para passar para a segunda parte, como é que a gente vai cumprir esta tarefa de escancarar as injustiças, de disputar o senso comum, de disputar a hegemonia, de construir e abanar as lutas sociais, de fazer um conserto entre essas lutas sociais. A gente vai ter que fazer isso numa cidade real, não é numa cidade imaginária. É a cidade do Rio de Janeiro, que tem uma história específica, uma história recente, embora ele tenha razão, não começou em 2012, 2013, 2008, mas tem uma história recente específica sobre a qual a gente precisa se apropriar. Então, é claro que discursos que venham do Malafaia, do Edir Macedo, do Marco Feliciano, e carregados de uma série de questões de LGBTfobia, de racismo, de conservadorismo, etc. e tal, eles têm uma intencionalidade política de conservação da relação das coisas que a gente vive. Né? E, portanto, da produção de um pânico moral que paralisa as pessoas que não querem, que têm medo da mudança. Porque a mudança é assustadora para grande parte dessas pessoas, das pessoas que estão perdendo aquilo que elas acham que estão perdendo. O pânico eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo os meus valores. Esses comunistas gaysistas querem ensinar meu filho a ser viado, eu não posso deixar isso acontecer. É um medo, um pânico moral. E é produzido propositalmente, porque isso é um instrumento de poder, de manutenção de uma sociedade machista, racista, LGBTfóbica, que a gente precisa combater. Mas a gente precisa entender a lógica do que é a produção do discurso e de como é que a gente vai disputar a hegemonia que esse discurso produz. Como é que a gente vai disputar a hegemonia desse discurso? Afirmando as nossas pautas, mas criando pontos de contato, não com o Feliciano, com o Edir Macedo, mas com quem estava na ponta, nas favelas, que ao mesmo tempo são as mesmas pessoas que estão sofrendo no trem lotado, que não tem creche e etc. E a gente precisa discutir qualquer religião, qualquer construção de religião, ela é histórica, obviamente, ela está dotada, embora uma matriz sobrenatural, mexe com a fé, mexe com o sentimento. Certamente muitos que estão aqui, mesmo que alguns ateus, ainda assim, uma parte aqui tem alguma fé, organizada numa religião ou não. Isso é uma dimensão importante da vida humana sobre a qual a gente precisa ter diálogo.
Vamos lá, rapidinho, você passa para a segunda parte. Ele, eu tinha uma outra pessoa levantando a mão. Quem é? Não, então é só ele, ótimo. Dentro desse assunto do neopentecostal, que tem todo aí, do cristianismo, eu voltei lá na Araribóia. Será que isso não é um síndrome assim, que se repete o tempo todo? Porque a atitude dele, né, eu pensando aqui, né, porque que ele se converteu e tal, tudo bem, mas talvez para ter uma facilidade de sobrevida, né? É isso, também. E muitos com certeza que votaram tanto no Crivella, quanto no Witzel, quanto no Bolsonaro, a maioria evangélica, então hoje a maioria arrependida sabe, mas não querem ter esse embate, como a gente está tendo aqui. Eles não aceitam, a maioria não aceita. Então acaba que vai pelo caminho mais fácil, seria? Pode ser uma saída. As eleições, elas nem sempre são expressão imediata da luta de classes, mas elas muitas vezes revelam como as forças sociais estão em disputa. Há uma série de setores sociais importantes, é uma produção de hegemonia que no ano passado, por exemplo, estamos dizendo, olha, entre Bolsonaro e Haddad optaram por Bolsonaro. E aí promovem e mobilizam uma série de elementos de fake news, de produção de valores, mexem em determinados sentidos, o pensamento anticomunista, né, uma certa tradição do inconsciente coletivo brasileiro há muito tempo, toda essa discussão da questão da família, etc. Isso é muito forte, isso não é pouco forte. E aí é onde acontece agora. Essas pessoas, muitas delas, por alguns elementos evidentes ou não, se decepcionam ao longo do tempo. Mas isso não significa que diretamente elas vão, estou arrependido, vou votar no Haddad. As últimas pesquisas não mostram isso. Mostram que mesmo pessoas que hoje já têm algum nível de decepção com o Bolsonaro, ainda assim o Haddad ficaria um pouquinho melhor, mas não ganharia a eleição. Está óbvio isso ainda. Porque, na verdade, o que mobiliza as pessoas na hora do voto é uma série de fatores muito diferentes e múltiplos. E a gente precisa entender isso. Mas qual é o elemento central aqui? Como é que a gente disputa a hegemonia no sentido? E aí desconstruir esse pensamento anti-esquerda, desconstruir esse pânico moral que se criou em cima de uma série de pautas é uma das tarefas, mas não é a única. E isso se faz criando pontes, inclusive, com essas pessoas. Né? Mais uma vez, eu acho que é importante. Mas, depois eu tinha separado, inclusive, a letra de uma música do Chico Buarque para encerrar essa parte, mas vamos lá, deixa para o final da aula para a gente poder falar um pouquinho. Olha só, a gente precisa construir essa luta, essa disputa de hegemonia, essa construção de uma série de valores, esse concerto entre as várias lutas que constroem e compõem o que há de mais forte na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade, como eu disse, específica, historicamente, com determinadas características singulares. Né? E aí, é claro, né, o professor de história, quando vai falar do tempo, às vezes fala, não, que lá na pré-história, né, o homem surgiu. Nós já falamos aqui, o texto do Ciro já me ajudou nessa história de lembrar, né, que a história desse território que a gente pisa não começou quando o Estácio de Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro. Essa história vem de muito mais longe. Essa história não é apenas a história oficial dos portugueses que aqui chegaram, mas também dos africanos escravizados que aqui chegaram e tornaram, né, de uma memória sempre em disputa, de uma identidade sempre em disputa. Essa é a cidade que na região do Porto tem o Museu do Amanhã, né, que na verdade a poucos metros tem, né, o cemitério dos Pretos Novos, jogado às traças, que era de fato aquele que deveria ter um museu de fato daquela região, que poderia trazer, que tem ali o Cais do Valongo, né, e um projeto de museu da história africana, da diáspora, etc., que precisa sair do papel para a gente escutar essa memória. Essa é a história de uma cidade que viveu a revolta da vacina, né, ali também na região do Porto, curiosamente, não era de propósito que eu estava falando isso, e nós temos ali uma praça que a gente costuma hoje até ir lá no bloco de carnaval, uma festa junina, uma coisa, Praça da Harmonia, construída em cima da última barricada da revolta da vacina. Ou seja, uma praça chamada da Harmonia, para apagar a memória de uma barricada, de uma revolta de negros, aí sim libertos, livres já, contra essa cidade que tentava controlar corpos e controlar as tais classes perigosas. Uma cidade palco
de manifestações fundamentais, seja nas lutas pelas reformas de base, seja nas lutas contra a ditadura. Uma cidade que viveu a dinâmica das diretas já, que teve a experiência do luisonismo, uma das experiências fortes da política brasileira dos anos 80. Essa cidade que viveu o ciclo dos mega-eventos em 2007 e 2016. Há várias coisas de longa data, mas se a gente não entende a cidade de hoje, a cidade que a gente vive em luta, se a gente não retomar algumas reflexões sobre este ciclo dos chamados mega-eventos, mega-projetos e dos mega-protestos, que vão de 2007 a 2016. Né? Esse é o período, portanto, daquilo que nós chamamos da construção de uma cidade balcão de negócios. De uma certa forma, a gente está aqui, estava construindo campanhas desde 2012, né, Léo? Construindo, inclusive, essa reflexão sobre isso a partir de um conjunto de movimentos sociais, da plenária dos movimentos sociais, do conjunto de movimentos que enfrentou os mega-eventos desde o momento do Pan-Americano, né, e que tentava construir um conjunto de lutas urbanas nesta cidade específica. Em 2008, quer dizer, 2007 tem a realização do Pan-Americano, o primeiro dos mega-eventos, também o menor deles todos, mas o primeiro desses mega-eventos. No ano seguinte é eleito na cidade do Rio de Janeiro o Eduardo Paes, numa eleição absolutamente fragmentada, com muitos candidatos. Ele é eleito no segundo turno, disputando contra o Gabeira. Naquele momento, naquele contexto, 2008, Lula é presidente da República, reeleito em 2006, em que a polarização política era uma polarização tucanos e petistas. Essa era uma polarização muito forte no Brasil inteiro. Aqui no Rio de Janeiro faz com que o Gabeira, que tenha absorvido grande parte do voto progressista, tivesse sido naquela época apoiado pelos tucanos, muito fortemente pelos tucanos, apresentando um programa bastante neoliberal. Por outro lado, o Eduardo Paes, que era de origem tucana, tinha conseguido atrair já no segundo turno o apoio do PT e depois do início do governo conseguiria fazer um governo de ampla coalizão, de ampla maioria nas câmaras de vereadores, reproduzindo, desculpa uma palavra que eu tenho que usar agora, o que o Sérgio Cabral tinha feito, né, na Alerj. De uma certa medida, nós inauguramos um período, a partir desta eleição e do primeiro governo do Eduardo Paes, de preparação da cidade para uma série de mega-eventos, o que significava terminar um projeto de tornar esta cidade uma cidade neoliberal por excelência. Onde, na verdade, se substitui a ideia de uma cidade que é planejada pelos modernistas, onde plano diretor, onde zoneamento urbano, onde a discussão, inclusive, sobre como é que estava presente, inclusive, até mesmo lá no projeto Favela Bairro do César Maia, em Germe, estava, mas que é abandonado qualquer tipo de planejamento da cidade pelo próprio poder público, e o planejamento da cidade passa a ser feito nos escritórios das grandes empreiteiras. A cidade em si vira uma mercadoria. A cidade é uma mercadoria a ser vendida no mercado global, na disputa por megaprojetos e por mega-eventos. A ideia de uma cidade como um todo, ela própria mercadoria, a beneficiar setores importantíssimos do capital, vai dominar esses 10 anos de cidade. E, obviamente, vai mexer com algo muito importante para nós, porque é uma cidade mercadoria que nega o direito à cidade a grande parte da sua própria população. Então, esta é a cidade desse período, dessa década dos chamados mega-eventos. Sai o planejamento urbano, entra a cidade mercadoria. É nesta cidade que, em 2012, a gente vai ter uma nova eleição municipal, onde a gente constrói a Primavera Carioca, a campanha do Freixo a enfrentar um Eduardo Paes com uma coligação enorme de partidos. É essa cidade, já, né, com projetos de receber e com intervenções urbanas, como o BRT, como a construção do porto, com uma série de elementos, nessa cidade a gente ousa enfrentar e construir um programa chamado de Primavera Carioca, que já tinha a pretensão, embora ainda muito incipiente, construir um programa movimento que tivesse no seu projeto para a cidade, tivesse no seu projeto
aquilo tudo que está sendo construído pelos movimentos sociais. A gente sabe, eu não lembro quem foi que falou aqui, que não é o programa que ganha a eleição, mas a gente achava que aquilo que o candidato, ou que uma candidatura deveria verbalizar e encarnar, deveria ser produzido nas lutas sociais concretas, desde aquele momento. Era mais importante o processo de mobilização e de identificação dos movimentos sociais com o programa do que exatamente o documento certinho, formatado, a ser entregue no TRE, a ser lido e etc. dali. É óbvio que uma coisa estava vinculada à outra. No ano seguinte, 2013, há o processo de mega protestos, num cenário que é nacional, mas que aqui no Rio de Janeiro toma contornos muito importantes. Aquilo que no Brasil inteiro vai começar em junho, maio, junho, aqui no Rio de Janeiro começa antes com a luta da aldeia Maracanã. Começa antes com a luta da resistência de uma ocupação indígena próxima ao Maracanã, já vinculada às lutas com relação à crítica dos mega eventos. O junho de 2013 aqui foi absolutamente importante. A luta no momento da Copa das Confederações, a repressão brutal que as pessoas sofreram dentro da Quinta da Boa Vista, as manifestações até chegar à manifestação de 1 milhão na Presidente Vargas. A gente hoje está num debate, inclusive, sobre o significado dessas manifestações, e a gente, que viveu aquele momento a partir de um determinado lugar, não pode deixar de disputar esse significado. Tinha muita coisa na rua, sem dúvida alguma. As ruas não tinham um sentido único, um projeto único, mas está longe de ser algo que a gente deva renegar, como se fosse a origem de todo o problema do fascismo que vivemos hoje. Viver aquilo no Rio de Janeiro, quando a gente estava na rua fazendo a crítica aos mega eventos, da Copa eu abro mão, eu quero dinheiro para a saúde e para a educação, não são apenas 20 centavos, mas a mobilidade urbana está importante. O debate, inclusive, da crise de representatividade que a gente precisava reconhecer naquele momento, e ali tem sim origem para N motivos da história, tem sim muita contradição e muito problema quando tem 1 milhão de pessoas nas ruas, mas a cidade do Rio de Janeiro vive isso de forma muito intensa, tão intensa que não para em junho, tão intenso que se estende para 7 de setembro de 2013, com muitas mobilizações, e depois se estende no Outubro Vermelho, da greve dos profissionais da educação da rede municipal. De novo, passeatas com dezenas de milhares de pessoas na luta contra um plano de carreira que o Eduardo Paes enfiou goela abaixo dos profissionais da educação naquele dia 1º de outubro de 2013. Essa cidade, portanto, é uma cidade marcada pelos mega projetos e pelos mega protestos. O 7-1 na Copa, né, acabou sendo um 7-1 no campo de futebol, esse era imprevisível, quer dizer, esse não é a gente que causa, mas a própria construção de um imaginário que percebeu que a Copa era um engodo, que a Olimpíada era uma miragem, foi construída nas ruas, por esta cidade que ousou disputar, olha, essa cidade planejada pelas empreiteiras não é a nossa cidade, essa cidade das remoções, essa cidade do transporte, da mobilidade inexistente, essa cidade das organizações sociais que na prática não estão oferecendo saúde de fato para as pessoas, das escolas pré-moldadas que não garantem educação de qualidade. Essa não é a cidade desses movimentos sociais que ao longo do tempo construíram um outro projeto de cidade. É verdade que nessa disputa da hegemonia que a gente falava antes, e na luta de classes que não é diretamente refletida na eleição, mas tem um reflexo importante, no ano seguinte, 2013, com todas as críticas que foram feitas, além do 7-1 na Copa, a gente teve o 7-1 na eleição e a eleição do Pezão. Desculpa, também tem que usar essas palavras ruins de vez em quando. Mas é uma cidade que se ressente da falta de alternativas políticas, que se ressente, inclusive, de algum tipo de projeto. Não, eu achei que você estava esperando alguma coisa, foi mal. Portanto, é uma cidade que em 2014, que vive a Copa, vive o 7-1, mas vive a eleição do Pezão ao mesmo tempo. É uma cidade que vive também intensamente nos anos seguintes as manifestações pelo impeachment, as manifestações pelo golpe. Né? Também é em Copacabana, né, o palco de grandes e importantes dessas manifestações. A gente não pode negar esse tipo de história. E é uma cidade que em 2016, no bojo de toda essa crise de representatividade, optou pela mudança.
mas optou por uma mudança conservadora. É uma cidade, e é verdade, que aí, né, me deem licença as mulheres para falar de algo que eu acho que as mulheres têm muito mais propriedade para falar do que eu, de que a candidatura do Pedro Paulo foi derrotada pelas mulheres naquela eleição de 2016. E isso também é um sinal do nosso tempo, do avanço da luta feminista também nesta cidade que a gente está vivendo concretamente. É nesta cidade que depois as mulheres vão protagonizar o ele não como uma das mais importantes manifestações contra o bolsonarismo. A gente não pode... Essa é a cidade de Marielle e depois das deputadas, da Dani, da Renata e da Mônica, né? Também da Thalíria, deputada federal, só para a gente lembrar de algumas coisas, portanto, só para também pensar esse papel. Mas é essa cidade que em 2016 derrota o projeto de cidade balcão de negócios, é verdade, no meio de uma crise, no meio que já estava evidenciado que essa história dos mega eventos, mega projetos, era uma miragem. E aí, na lógica da mudança, grande parte do que a gente discutiu aqui no final, num segundo turno entre Crivella e Freixo, essa é a cidade que opta por um projeto, por uma ausência de projeto, que construído na negativa, na primeira experiência das fake news disparadas em massa pelo WhatsApp, optou pelo Marcelo Crivella na prefeitura. Optou por esse projeto que é reacionário, optou por um projeto que se colocava como oposição ao projeto anterior, mas tinha muito pouco de potencialidade de transformação daquela realidade. Ele era um projeto capitaneado a partir da produção desse pânico moral, do medo, é um precursor do que é o debate da campanha de 2018, que leva o Marcelo Crivella à eleição deste município. Essa cidade excludente faz essa opção nas eleições por uma opção que é muitas vezes capitaneada também na rejeição. Ou seja, numa contraditória história, é uma cidade que é laboratório do capital, mas que tem um limite, entra em crise a partir de 2016 e nós estamos nela. É a crise dessa cidade balcão de negócios que a gente está vivendo agora. Mas, portanto, é uma cidade que é laboratório do capital, mas ela é também laboratório de movimentos sociais, que chega perto de estar da possibilidade de apresentar um outro projeto de cidade. Só que perde para um terceiro campo, que do ponto de vista da hegemonia absolutamente forte, que vai estar capitaneado no Crivella, ao qual inclusive os setores da burguesia que antes se beneficiaram da cidade balcão de negócios, entre um projeto e outro, olha, ali é melhor o conservadorismo do Crivella do que o risco, de fato, de uma cidade mais democrática, onde os escritórios de planejamento das empreiteiras não teriam veios. Então, essa cidade balcão de negócios, que tem essa trajetória durante 10 anos, essa cidade mercadoria, é uma cidade cheia de contradições, cheia de lutas, mas que teve uma hegemonia deste projeto neoliberal de cidade, que teve agora 3 anos de um projeto, estou esquecendo uma coisa, que teve que se construir, e aí eu vou retomar aquela história, porque uma das coisas é o seguinte: a minha opinião, o Crivella não tinha um projeto de cidade, tinha um projeto de poder. Alguém falou aqui isso enquanto eu falava. Tinha um projeto mas não tinha um projeto para a cidade, até porque ele tem que resolver, ele de fato tem uma crise que no caso do Rio de Janeiro foi retardada pelos mega eventos, mas que se abateu fortemente pela cidade. Não é verdade que ele tem que resolver a crise. A crise tem muito a calhar para ele. A crise é a desculpa pelo não projeto dele. A administração do Marcelo Crivella é um caos. É um caos porque, por uma série de fatores, é um governo sem projeto de cidade, é um governo que... Se a gente pode pensar que o Eduardo Paes tinha um projeto que era os mega eventos, as remoções, as empreiteiras, os grandes negócios, qual é o projeto do Crivella para a cidade do Rio de Janeiro? Ele é marcado pelas contradições da fase anterior. Ele tem que enfrentar esta cidade espremida pelas mega obras, pelo avanço do endividamento, pelo avanço de um tipo de
de proposta que no seu último período, para conseguir fazer eleger o Pedro Paulo, saiu inaugurando clínica da família e escola por todo o canto da cidade, e o Crivella tem que lidar com esse tipo de contradição, e ele é uma prefeitura que confunde aquele benevolente, que é proposital. Ele, na verdade, não pensa em política pública, ele pensa em caridade. Ele confunde política pública com caridade. Isso que eu contei para vocês antes disso que eu adiantava, ou seja, a ideia de entregar o título de propriedade como se fosse uma dádiva, é uma ideia de que a prefeitura é caridade, não é política pública, não é estruturante. A entrega do título de propriedade do Minha Casa Minha Vida é um ato entre aquele que faz a dádiva e aquele que recebe. Não é uma política pública estruturante de moradia para a cidade, que vai mexer na questão do ordenamento urbano. A entrega do título de propriedade, que para nós seria um detalhe importante, mas seria um detalhe de uma política pública de moradia, para ele é a essência. Tem que ter casa para poder entregar o título de propriedade e fazer a dádiva acontecer. Da mesma forma, as licenças dos trabalhadores ambulantes, da mesma forma, todo o conjunto agora, 300, 400 milhões de dinheiro de recursos para asfalto. É tapar buraco que interessa, não é tentar pensar numa melhor mobilidade urbana nessa história toda. É um governo de uma fragilidade na articulação política, diferente do Eduardo Paes, que conseguia costurar verticalmente entre o governo federal, estadual e municipal o apoio político, e horizontalmente, onde ele tinha uma maioria absoluta na Câmara de Vereadores, que se traduzia em cabos eleitorais e agentes políticos em todos os territórios da cidade, a produzir o seu projeto. Crivella é refém da pequena política. Ele é refém desde o primeiro mês, mano. Ele é refém de um jeito que é muito impressionante. Eu, obviamente, sou vereador de primeiro mandato, mas quem está lá há muito tempo não consegue entender como é que o cara é tão incompetente ao lidar com a pequena política. Ele se tornou refém. Ele se salva do impeachment por um triz, não porque ele tem a força política para ganhar a maioria, porque ele se vendeu para ter a maioria. A salvação dele no impeachment mostrou muito mais facilidade do que força com relação a isso. E quando ele pensa em saídas, ele nunca pensa em saídas estruturantes. Rio de Janeiro está em crise, qual é a saída que a gente vai ter? Vamos botar um cassino no Porto. O cassino vai gerar não sei quantos mil empregos, vai trazer não sei quanto dinheiro em impostos. Aí você, caraca, não é possível. Vai, é claro que vai gerar emprego, vai ter a construção do cassino, vai ter gente trabalhando na construção do cassino, vai ter gente trabalhando lá de croupier, vai ter gente nos hotéis, não sei o que e tal. Mas está longe de ser uma saída estruturante para a cidade. Está longe, muito longe de ser alguma coisa que se faça, que se pense a cidade. Vocês têm uma ideia? Alguém estava falando isso aqui, sobre o que a gente falou dessa história do Carioca. Eu fui conversar com o secretário de Fazenda, o homem do cofre, para poder convencê-lo a liberar o dinheiro que tem que ser pago todo mês para as lonas culturais da zona oeste da cidade. Vamos lá. Secretário, as lonas culturais que você recebendo não consegue pagar, é o único equipamento de cultura pública que tem na zona oeste. Aí falei, aí ele pediu a palavra para falar. Não, eu entendo que esse negócio de cultura é importante, para você ver, né? Mas cultura é muito importante para o turismo, precisa ter segurança, senão o turista não vem para cá. E aí não adianta, a gente precisa ter um cordão aí para ter segurança na Zona Sul. Aí, caraca, eu estou falando de lona cultural na Zona Oeste. O secretário de Fazenda me responde falando em segurança na Zona Sul para atrair o turista. Porque o turista vai trazer dinheiro. É isso que eu falo, que as saídas, quando eles pensam em saída, eu falo com um secretário importante. Quando ele pensa em saída econômica para a cidade do Rio de Janeiro, preciso botar o segurança presente em Copacabana para tranquilizar mais o turista, para o turista vir para Copacabana, gastar o dinheiro e aí eu regado. Bom, é claro que isso pode fazer algum sentido, mas isso não é a saída estruturante para a cidade. Eu estava falando de cultura na Zona Oeste, gerar emprego na Zona Oeste, gerar movimentação da economia na Zona Oeste, através das zonas culturais, e ao mesmo tempo isso passa longe. A outra saída para ele é a construção do autódromo ali em Deodoro. A outra saída que a piadinha dizer graças a Deus é ótima nesse momento, né? Que é o Crivella, era de construir uma enorme laje em cima
aqui da Presidente Vargas para poder fazer um highline. Eu falo, gente, não é possível. Porque a cidade, ao mesmo tempo, o cara propõe a internação compulsória da população de rua, que vai ser, e aí os vereadores defendem, não, mas vai ter uma equipe multidisciplinar, que vai avaliar, vai ver se o cara não tem ligação familiar. Que cidade esses caras estão vivendo quando os abrigos estão jogados às traças? Né? Onde não há nenhum tipo de política séria de saúde mental na cidade. A política é a internação compulsória em comunidades terapêuticas. Porque interessa, inclusive, aos setores religiosos que mantêm esse tipo de unidade. Né? Ou seja, a Prefeitura do Crivella é um caos administrativo, que a gente agora, por exemplo, encerrou essa semana a CPI das enchentes, e era um negócio assim, que você fica assustado a cada vez que você vai falar com um órgão público e dizer, mas isso tem que ser integrado com outro órgão público. É impressionante. A Renatinho está aqui, ajudou a gente muitas vezes a ir lá nos lugares atingidos pelas chuvas, e aí o que a gente via é que cada órgão agia completamente isoladamente e trocavam os secretários, os presidentes, para poder garantir maiorias parlamentares sem nenhuma racionalidade. A Conlurb, que todos nós aqui conhecemos, é uma empresa pública que hoje está lotada na Secretaria da Casa Civil. Mas o que faz a Casa Civil com a Conlurb, meu Deus? A Fundação Parques e Jardins está na Secretaria de Envelhecimento Saudável. Envelhecimento saudável, parque, deve ser isso. A árvore envelhece, né? A árvore envelhece, é assim, cara. Aí, Oi? Oi? Bom, aí olha só. Boa. O Crivella passa a ter uma rejeição enorme, porque é uma administração absolutamente caótica. Onde é que as pesquisas apontam que ele retomou um pouco da popularidade? No episódio da Bienal. Isso é assustador, alguém falou baixinho, mas é bem. Porque não há nada mais bizarro que o cara dizer que o Instituto da Criança e Adolescente proíbe o beijo entre dois homens super-heróis. Ele sustenta nos documentos, e por isso o Ministério Público aceitou uma ação na Justiça, que eu e o vereador Renato Cinco propusemos, uma representação do Ministério Público, ele sustenta que aquela cena era pornográfica. Esse é o nível. E o problema é que a gente pode passar aqui meia hora dizendo que quão absurdo é isso. O problema é que ele recuperou parte da sua popularidade, da sua aceitação com esse episódio. Isso é assustador. Porque mostra um pouco, de novo, aquele debate da hegemonia que a gente está vivendo, do processo de construção do senso comum que a gente está vivendo. Fala. Mas é a lógica do cuidado, né? Eu estou protegendo a família. Se você pegar o discurso boa, ele faz o tempo inteiro. O que eu estou fazendo é cumprir o que o ECA me manda, que eu preciso proteger nossas crianças. Eu preciso proteger nossas crianças. Aí ele não usa pornografia nos vídeos. Mas depois dos documentos, ele dá a entender isso, ou seja, ele põe um ECA e diz que aquela cena do beijo afronta o que as crianças só pode ser vendido lacrado, né, nessa história toda. Porque aí ele está, mesmo que, aí a gente fica pensando quantas das pessoas que estavam, que passaram a apoiar de novo o Crivella, ou acharam que essa atitude correta, visitaram a Bienal, ou comprariam aquela história em quadrinhos. Porque não tem base real essa história. Não tem base real nisso. O que tem é uma oportunidade política de eu aparecer como defensor da família. E aí uma administração absolutamente caótica, que destrói todos os tipos de família ao fechar clínicas da família. Olha o nome, ele fecha clínicas da família. E ele defende a família, proibindo a venda de um livro na Bienal. É neste nível que a gente precisa atuar. É nesse nível de debate que a gente precisa fazer. Mas é também nesta prefeitura caótica, nessa prefeitura que confunde qualidade com política pública, de péssima articulação política, que a gente precisa atuar. E que a gente precisa se apropriar desta cidade, que deixou de ser uma cidade balcão de negócios até certo ponto, porque a venda do cassino
é também ainda a continuidade da cidade balcão de negócio, ou seja, o Crivella quer que o Senado Federal abra uma exceção para que o Rio de Janeiro seja existe um projeto no Senado Federal para autorizar 2 ou 3 balneários no Brasil para terem cassinos. O Crivella quer que a região portuária do Rio seja um desses balneários, para oferecer no mundo o mercado Rio de Janeiro para o cassino vir. E aí é um magnata russo que já fez reuniões com o Crivella apontando, dizendo, não, né, vou colocar, queria comprar o Santos Dumont. Não sei se vocês viram. Ele queria comprar o aeroporto, você precisa comprar o aeroporto Santos Dumont e demolir o aeroporto Santos Dumont e botar um cassino ali. Aí o Crivella convenceu, não, é bem ali, é um pouquinho mais pro lado. Mas vindo do Crivella, isso é meio surpreendente. Eu não mais à frente a gente não sabe se vai ser. E aí é com esse tipo de capital que a gente está falando. O cara tem dinheiro para comprar o Santos Dumont. Só para a gente pensar o tipo, essa história do 1% versus 99%, que a gente precisa entender, né, que nessa história toda da desigualdade. Numa cidade que ainda tem, porque é real, a crise, que para o Crivella é uma desculpa, para nós, ela não deixa de ter elementos de realidade. De janeiro a agosto, o Rio de Janeiro é a capital que mais perdeu empregos. Enquanto uma parcela das capitais criou empregos esse ano, uma outra parcela perdeu empregos, e o Rio de Janeiro perdeu 8 mil empregos, que é o dobro da segunda pior, que perdeu só 4 mil empregos. Podemos ser Fortaleza, depois eu posso pegar o dado e pedir para passar para vocês. Nós temos uma cidade onde a informalidade é o padrão dos novos empregos. Todos nós temos uma cidade onde a população em situação de rua aumentou absurdamente. A gente viu os dados agora do IBGE, do aumento da desigualdade no Brasil, mas eu ainda não consegui encontrar, se a gente vai encontrar depois passa, porque é importante, olhar para o dado da cidade do Rio de Janeiro. Porque esses outros dados, os dados, por exemplo, do aumento do desemprego e os dados visuais que a gente tem de olhar a cidade, essa cidade da ressaca dos mega eventos, indicam que a desigualdade social aumentou muito aqui no Rio de Janeiro. Muito. E com um governo incapaz de produzir políticas públicas, de dar algum tipo de assistência para esta desigualdade. É nesta cidade que a gente tem que produzir uma alternativa. É nessa cidade que inventa a vida na fresta, que a morte corre na rua, mas que o desemprego, a desigualdade, a extrema pobreza estão ampliando. É uma cidade alvo prioritário, embora não exclusivo, da política genocida de Lúcio Wittgen, né? Onde as favelas se tornam alvo dos helicópteros atirando de cima de uma política de assassinato da juventude pobre negra. Uma cidade que produz, né, uma situação em que vivemos ágatas, né? Ou, né, a gente pensar, Maria Eduarda, Marte Vinícius, algum tempo um pouco mais atrás. Crianças morrendo por ação dessas operações seguidas, onde, embora o debate sobre segurança não seja um debate próprio do município, ele tem relação com o município, é um debate impossível de fugir, porque ele é próprio para os setores conservadores de mobilizar o medo e o pânico moral numa outra seara. Se uma parte do pânico moral é produzido a partir dessa ideia de família e a partir de toda a pauta LGBT que a gente tem e continuará a defender, e a gente precisa resolver este imbróglio para saber, para cada vez mais dizer que somos nós que defendemos todo tipo de família, né? Esse pânico moral conservador reacionário mobiliza um outro medo, que é a questão da violência. E aí produzem elementos como essa história do Lapa presente, Centro presente, Aterro presente, agora Copacabana, Laranjeiras, Média, Bangu, né? Inauguraram Bangu, oi? Fundão presente. Inauguraram em Nova Iguaçu. Já se estendeu o negócio, né? Estendeu, que aí virou estadual. E olha, as contradições de sempre. De fato, há uma chance real desse tipo de política diminuir a sensação de insegurança nessas regiões. E isto significa uma maior aprovação, neste caso, uma política de segurança que está privatizando, que está militarizando, mas que não é a política da favela que o helicóptero atirando de cima para baixo.
Claro, porque para a favela é o helicóptero, para o asfalto é o carrinho pintadinho bonitinho, ou os carinhos de bicicleta, para dar a sensação de segurança. Esta cidade, portanto, na hora que a gente faz a crítica, porque o Witzel, obviamente, vai associar uma coisa a outra. Vai associar que os índices de segurança dele estão melhorando porque o helicóptero está tirando em cima da favela. E a gente vai ter que discutir que isso não faz o menor sentido, que isso está errado, que isso significa a lógica de uma exclusão de uma cidade que tem zonas privilegiadas e zonas descartáveis. E a gente vai precisar construir nesta cidade. E aí, para fechar, temos 20 minutos de aula. Cadê os papeizinhos que eu pedi para escrever aqueles papeizinhos? Tá aqui. Eu escolhi. Deixa eu ver aqui, cadê? Para fechar, para a gente poder pensar, tentar conectar essas duas coisas, ou seja, qual é a cidade que a gente propõe no lugar da cidade balcão de negócios, ou no lugar dessa cidade caos administrativo sem projeto definido que a gente tem hoje? Eu fiquei, juro, cara, eu fiquei dias pensando como é que eu ponho, se alguém depois viu, Léo, de pensar, a cidade do Paz era a cidade balcão de negócios, a cidade de Crivella é o quê? Eu não consegui pensar, é tão ruim que eu não consegui dar um nome, depois eu tenho que pensar, botar a luva para queimar, como é que a gente qualifica? Qual é o nome que a gente dá nessa história? E não pode ser um nome que, inclusive, por exemplo, criminalize os evangélicos, etc. Tal. Porque eu acho que quando ele, por exemplo, confunde política pública com caridade, ele está muitas vezes pensando da cadeira de prefeito com a cabeça de pastor. Isso eu acho que é possível imaginar. O Crivella é muito, tanto é que os secretários dele são uma parcela, o secretário dos amigos, daqueles que fazem tudo que ele quer, né? Mas o problema de chamar isso, colocar isso numa denominação da cidade, é que você acaba criminalizando todos os pastores e, por consequência, todos os evangélicos. Não é isso que a gente quer, mas tem sim. E o problema é ele fazer essa confusão entre o que é um prefeito e o que é um pastor, né? O problema é você, né? Mas é isso. No lugar da cidade balcão de negócios, da cidade mercadoria dos mega eventos e dessa cidade caótica, largada que o Crivella representa, qual é o projeto que a gente apresenta como contraposição a isso? Isso é tarefa ao longo do curso. O curso inteiro vai pedir que vocês ajudem, vocês pensem nisso, que a gente construa essa perspectiva. Em outras iniciativas de programa Movimentos também vai acontecer. O que eu queria propor para encerrar essa aula nos 15 minutos que faltam, é que a partir de algumas palavras-chave, a gente pensasse 3 coisas. Que tipo de problema, questão da cidade do Rio de Janeiro essa palavra que eu vou mostrar suscita? O que uma candidatura de esquerda ou um movimento social deveria propor em relação a essas questões de problemas? E quais as maiores dificuldades para colocar essas soluções em prática? Então, que tipo de problema, questão, essa palavra lembra vocês? Qual é a proposta que a gente faria para resolver esse problema? E qual é a maior dificuldade que a gente tem com relação a elas? Vamos lá. Vou começar por essa. Vou botar essa aqui. Falta de creches. Horário. Horário. Planejamento familiar. Vaga. O que a gente propõe de concreto? Mais creche. Ampliação do mesmo. Formação profissional, boa. Locais mais periféricos. Locais mais periféricos, há muito lugar que não tem, boa. Ampliação das vagas. Fiscalização das que já existem, das creches privadas, é isso? Das públicas também? Isso, tá. Oi? Ampliação das vagas. Carnaval. Sai capeta? Pelo amor de Deus. Quais são os problemas que a gente vê em relação a isso? Quais são as propostas? Quais são as potencialidades? Quais são as maiores dificuldades que a gente tem? Assédio? Lixo. Separar
Separar o público do privado. Separar o público do privado, boa. Bom, na lógica deles, governador vestido de uma fralda. Tá bom, boa. Fazer o prefeito ir na metade. Campanhas educativas. Mobilidade é uma boa questão para pensar a partir daqui. Inclusão, né? Mas quais são as propostas que a gente... Inclusão, boa, que alguém falou aqui. Quais são as propostas? Distribuição do investimento pela cidade do Carnaval. Investir a cidade em outras áreas. Ano inteiro. Bom, o Vitor está propondo 2 finais de semana. Ele é tímido até nisso, né? Tá certo? Vamos lá. Integrar a integração com a questão da educação, já que é uma escola. Integração com a educação. Oi? Trabalhar com cultura. Carnaval é visto só como turismo, quando ele é um fenômeno cultural. Boa. Expandir para a Zona Oeste. Expandir para a Zona Oeste, o cara quer, né? Vamos lá, Siri, qual é o bloco que você vai fazer esse ano lá, Siri? Pô, faz um bloquinho, chama a gente. As escolas mirins, boa, né? O retorno dos ensaios técnicos gratuitos, por exemplo. Né? Fomentar que cada escola seja um ponto de cultura que funciona o ano inteiro. Né? Tem uma série de coisas. Entender o carnaval como oportunidade de aumento de receita para a cidade. Tem uma série de coisas. E aí, quais são as questões que a palavra suscita para a gente pensando na cidade? Desigualdade, acesso político, falta de acesso político, a criminalização da favela, infraestrutura, saneamento, racismo, guerras, drogas, direito à cidade, planejamento urbano, genocídio, milícia, boa, lembrar das milícias, fala. Cultura, né? Cultura, oi? Habitação, políticas de habitação. Potencializar economicamente. Regularização, potencializar economicamente. Enchentes. Planejamento. Prevenção. Oi? Uso das verbas. Mobilidade urbana. Escutar as pessoas. Escutar as pessoas. Evita bastante. Falta de transparência, saneamento básico, né? Contenção de encostas, crescimento desordenado, portanto, né, algum tipo de orientação para isso. Treinamento para as pessoas quando isso acontecer, né? Tem uma série de coisas. Aí, vamos lá. Quase acabando. Superlotação. Oi? Público. Tarifa zero. Tarifa zero. A gente já está misturando proposta com problema. Ah, tá bom, vamos lá. Vamos lá, tá certo, tá certo. Revisão das concessões. Revisão das concessões. Oi? Extinção de lixo. Isso é um problema ou uma solução? Redistribuição da criação. Monopólio, né? Integração dos modais. Embora eu tenha falado só de um modal aqui, é claro que o problema é da mobilidade, mas o ônibus é como um todo nessa história. Exploração dos trabalhadores. Oi? Volta do trocador. Tá. Trabalhadores ambulantes, para usar uma outra expressão. Direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas. Racismo. Fascismo. Criminalização. Regulamentação. Esse é um assunto difícil, não é? Capacitação. Mas e aí, o que o governo de esquerda e os movimentos sociais proporia a respeito dos trabalhadores ambulantes da cidade? Acho que tem que pensar, de certa forma, algum tipo de empreendedorismo, né? Porque eles são empreendedorismo e a esquerda, eu acho que ainda tem muita dificuldade com essa pauta. De lidar com essa pauta, essa palavra? Sim. O que vocês acham? Porque tem um problema criminal, assim. Porque ao mesmo tempo que o governo, ou as pessoas em geral, estimula o empreendedorismo, o camelô é criminalizado, né?
cada um tem que fazer. Como é que a gente faz essa ponte? Capacitação. Mas aqui tem um ponto complexo. É o ponto do debate da lado urbana. É o debate como é que a gente lida com essa história. E tipo, não é simples, eu acho, porque tu vê a expansão tipo, de camelôs, de shopping de chão, quando exatamente, sei lá, aumenta o desemprego e tal. Então não é necessariamente tipo uma coisa, né, tipo, regulamentação e ponto. Eu acho que está conectado com expansão de base, com direito trabalhista. Porque necessariamente o maluco que está trabalhando na rua não tem assistência mais ampla do que ele está fazendo, tá ligado? E aí toda essa lógica do empreendedorismo, o cara é bom, vai lá, faz o teu, tipo, na real desresponsabiliza a cidade, o estado da vida das pessoas também. Tipo. A esquerda costuma trabalhar com o princípio básico que é que ninguém seja criminalizado porque trabalha. Sim. Mas esta consigna geral que deve orientar qualquer tipo de política, quando ela desce na realidade dessa discussão, é uma discussão delicada, sobre o qual a gente precisa pensar juntos, não tem saída, não tem uma solução pronta. Eu ia fazer a maldade de botar aqui táxi ou Uber, mas eu falei, não chega, eu já passei a semana discutindo esse negócio, eu vou ver a votação que vai passar agora na Câmara sobre o armamento da Guarda Municipal tem tudo a ver também com essa criminalização dos camelôs. Que a Guarda Municipal já esculacha camelô, se ela armada, vai matar. Pois é, qual é a nossa política? Vou botar esse. A função desse final aqui não é dar respostas, é botar um montão de cada manhola para vocês voltarem sábado que vem, no outro, para a gente pensar junto. Qual é a função da Guarda Municipal no governo de esquerda? Qual é a função? Qual é a função? Qual é a concepção? Combater a polícia militar. Combater a polícia militar. Vou botar agora para combater a milícia. Pronto. Boa, meu. A própria concepção de ordem urbana. Do ponto de vista da esquerda, existe uma concepção de ordem urbana? Qual é a nossa concepção? Como é que se chocam as concepções de direito à cidade e ordem urbana? Esse tipo de coisa é delicado pra caramba, pra saber como é que a gente pensa nisso. E isso é baixo, porque qual é o nosso projeto de cidade? Num debate lá na televisão que a gente tem que escapar sem ter confirmado, ninguém pode ser criminalizado porque trabalha, né? Vida longa aos trabalhadores, esse é o princípio. Mas na prática, como é que a gente lida com essas coisas todas? Vamos lá, crise econômica e fiscal. Como é que a gente faz para aumentar a arrecadação do município? Oi? Taxação das grandes fortunas. Um dos problemas são os camelôs. Assim, como eu digo, como consequência, entende? Um dos problemas dessa crise é verdade. A crise econômica, aumento do desemprego, você tem o trabalhador ambulante, a informalização do trabalho, etc. E por outro lado, como o trabalho é informal, ele está gerando uma riqueza, mas é uma riqueza que, por exemplo, não produz impostos que possam permitir as políticas públicas. Então tem uma conexão na ida e na volta nessa história. Embora a gente ache que um trabalhador pequeno comerciante devia estar, de fato, não sendo sobrecarregado pela carga tributária. Ali é onde tem o debate da carga tributária. Ao contrário, né, os grandes negociantes, etc., esses sim precisariam ter algum tipo da lógica tributária da esquerda, sempre tirar os que têm mais e dar os que têm menos. Eu acho que a desburocratização também do Estado ajuda muito. Que esse, assim como tem a palavra empreendedorismo, uma palavra sobre a qual a gente precisa refletir a partir da esquerda, a ideia da desburocratização sempre, como sempre foi apresentada pelos liberais como forma de diminuir o tamanho do Estado, a gente sempre resistiu. Mas é um debate, por exemplo, com o qual a gente precisa criar. Eu acho que desburocratizar não diminui. Exatamente. Você tem que aumentar. O Estado é pequeno. É isso. O Estado é pequeno, tem que aumentar o Estado e desburocratizar ele. O problema é que toda vez que tem desburocratização, a gente caraca, os caras estão querendo, quem quer desburocratizar, às vezes, por exemplo, licenciamento ambiental, estudo de impacto à vizinhança, é tudo para permitir o mercado de mais. Mas neste caso dos impostos, eu concordo, é verdade, eu sei. Auditoria e moratória. Auditoria e moratória, olha, o cara tá na linha radical ali. Oi? As isenções fiscais, ou o debate da isenção fiscal. Deve ter um pacto federativo.
Mas aqui a gente tem um problema, a gente está pensando aqui uma situação para a cidade do Rio de Janeiro. Quem é que sabe qual é o padrão de grandeza do orçamento do município do Rio de Janeiro? Não, qual é o padrão de grandeza? 1 bilhão, 3 bilhões, 10 bilhões. O orçamento que foi para a Câmara agora prevê que no ano que vem a Prefeitura vai arrecadar 34 bilhões de reais. Mas ele é um orçamento fictício, porque este ano a Prefeitura não vai chegar sequer a 27 bilhões. Portanto, ela não vai chegar a 34 bilhões no ano que vem. Nós temos um orçamento de torno de 30 bilhões de reais. Entender essa dinâmica, ou seja, é o dinheiro que a Prefeitura tem para fazer todas as políticas públicas, entender quanto disso está comprometido com empréstimos da fase anterior, sobre os quais o Machado estava ali lembrando, a gente deve pensar, né, auditoria moratória, sem sombra de dúvida, entender quanto disso vem do imposto do IPTU, né, e como é que está esse IPTU recém-reformado pelo Crivella, quanto disso vem do ISS, quanto disso é burocratizado e tal, quanto disso vem, como é que você estimula para que isso aconteça e, portanto, como é que você melhora a arrecadação e como é que você melhora o investimento mais eficiente, são questões que a gente tem que responder. Desses 30 bilhões, se a gente não está querendo mais creche, vocês não acabaram de falar ali, a gente não está querendo mais creche, como é que vai dar onde vai tirar o dinheiro para essa história toda? Né? Temos questões importantes a serem pensadas. Qual é o projeto que a gente apresenta, que não é um projeto de vender a mercadoria cidade no mercado global, nem é essa de ficar refém da pequena política, da troca de favores e cargos, da troca de orçamento em torno de apoio, mas é aquele orçamento que é colocado a serviço do conjunto de medidas que a gente propõe. Assim, 26 bilhões, só para lembrar que ano passado o Itaú teve um lucro de 24 bilhões. Pois é. A gente pode pensar N coisas dessa história toda. Imagina, né, a fortuna desse cara que quer comprar o Santos Dumont, né? E aí? Que tipo de proposta, que tipo de questão? É oportunidade. A gente vai apresentar o quê? Iluminação pública para resolver violência? Educação. A direita vive sacaneando a gente quando a gente fala isso. E aí? Oi? Da lanterninha do Freixo. E aí, o que você diz? Mas sério. A gente acha que política de iluminação pública eficiente é uma política importante de prevenção à questão da violência. A gente não nega isso não, garantia de direitos. Garantia constitucional. Exatamente. A Educação. Valores culturais que você estava falando, ajuda isso. Mas é um problema sobre o qual a gente vai ter que se debruçar. Sobre o qual a gente precisa pensar quais são as políticas municipais que podem ter impacto. Ontem saiu um estudo do IPEA, que eu ainda não consegui ler inteiro, eu li só a sinopse, que aponta que cada 1% a mais de desemprego, você tem 1,8% a mais de homicídio. Olha a relação. Ele faz uma correlação. E que o contrário, que é a cada 1% a mais de jovens, e aí eles fazem um corte de gênero nesse caso, homens jovens entre 15 e 17 anos, na escola, é 1% a menos de homicídio. Qual é o segundo dado? O segundo dado é que jovens de 15 a 17 anos na escola, garantidos na escola, cada 1% a mais de jovens é 1% a menos de homicídio. Jovens homens, nesse caso. Eles fazem um recorte de gênero por conta de que são os jovens homens que mais morrem. Por isso eles fizeram o recorte, porque senão isso nesse caso, mexeria no tal. E tem que ler o estudo inteiro até para fazer Olha que coisa interessante, IPEA. Embora a prefeitura não vá mexer com o ensino médio, 15 a 17 é ensino médio, em tese. Mas ainda assim, essa discussão sobre emprego e educação na relação com a violência, é muito importante você pensar como é que o município pode incidir sobre isso, sobre os determinantes sociais da própria violência, para além da questão da tal. Ela, depois você. Eu diria fortalecer o caráter pedagógico das mídias educativas. Sim. Sim, que é a função do município. Boa lembrança. É só em relação a essa divisão de ensino fundamental e médio, se a gente tem um ensino fundamental mais forte e real, né? Esses jovens 16, 15, 17 estarão no ensino médio.
eles terão mais possibilidade, chegarão na idade certa, terão mais chance de ficar. Exatamente. É um problema. A evasão é maior à medida que com mais idade o aluno conclui o ensino fundamental. Boa lembrança. A escola também precisa ter uma linguagem mais atrativa para os jovens, né? Ter mais futuro e ter a possibilidade de ser mais participativa e atraindo também os pais, né, as famílias para participar da escola, que também precisa ter mais cultura e arte. O debate de que escola teremos, né? A gente fazia o debate quando fazíamos do debate da redução contra a redução da maioridade penal, a gente sempre lembrava de mais escolas, menos prisões, mas era preciso ir além, né? Mais escolas que não sejam prisões, né? E mais espaços socioeducativos que sejam escolas e não prisões também, né? Ou seja, no debate sobre que escola teremos, com qual linguagem, com que elementos e etc. E falando da escola, eu estava vendo ontem, acho que o nome era Benilda Brito, e ela estava falando sobre a preparação dos professores para lidar com o racismo nas escolas, que provoca uma evasão gigante, porque o jovem negro dentro da escola se sente diminuído ainda, atravessado pela questão do racismo. Acho que isso também é muito forte. Sim, claro. E aí é óbvio, a gente vai propor uma escola que é a antítese do que eles chamam de escola sem partido. A escola tem que ser um lugar de descoberta do mundo, né? Isso é o elemento. Para ser descoberta do mundo, para ser descoberta de como o mundo é e de como o mundo deve ser, a escola tem que ser muito diferente do que é. Pagar os agentes de saúde, para tudo que você receber. A maior crise social de uma política pública da cidade do Rio de Janeiro hoje é a saúde. Está em greve. O SUS, a crise do SUS. A maior crise hoje no município é uma crise porque, para expandir as clínicas da família e não ferir a lei de responsabilidade fiscal, se inventou as tais das OS. As OS gastam dinheiro público absurdamente maior do que se fossem servidores públicos. Mas a lei de responsabilidade fiscal não permite que eles sejam servidores públicos. Por sua vez, as OS agora, que gastam tanto dinheiro, a prefeitura não está conseguindo pagar. Sabe o que o prefeito Crivella está fazendo agora, e provavelmente ano que vem vai ser o que vai acontecer? A cada contrato de OS que vai terminar, quando for renovado, eles vão obrigar que a OS contrate o médico, o enfermeiro, o dentista, o agente comunitário de saúde como pessoa jurídica, como MEI. Pejotização do trabalhador na ponta. Eles vão precarizar ainda mais. O trabalhador, o ACS agora não vai ter nenhum direito trabalhista mais. Eles vão aplicar a reforma trabalhista no sistema de saúde pública do Rio de Janeiro. Vocês imaginem quais são as consequências para isso. Por que a gente responde ao contrário? Como é que a gente resolve o problema? Vamos acabar com as OS e fazer tudo concurso público? Como? É um problema. É isso que a gente quer fazer. E aí? Por fim... Oi? Por fim é o começo. Mas também é. Aqui nesse auditório, para a campanha de 2016 ou 2018, já não lembro qual das duas, eu vi o professor Carlos Weiner dizer uma coisa muito importante que eu acho que serve como algum parâmetro. Diz assim, por que a esquerda socialista, e aí ele está falando da esquerda socialista, por que a esquerda deveria almejar chegar ao poder num cargo executivo, numa prefeitura, num governo do Estado? Apenas se ela estiver disposta a fazer três coisas. Ou seja, um governo de uma esquerda socialista tem que perseguir três coisas o tempo todo. A primeira delas é diminuir a desigualdade, o máximo que for possível, toda a política pública pensada e colocada em prática por um governo de esquerda deve ter este princípio da diminuição da desigualdade. Esse é o princípio básico. É para isso que a gente acredita que deva servir o Estado. O segundo elemento é combater e retirar poder dos poderosos de sempre. Ou seja, significa enfrentar os interesses da máfia dos ônibus, da máfia das empreiteiras, das empresas de contratos fantásticos, enfrentar os interesses das milícias, enfrentar os diversos interesses dos poderosos de sempre. E o terceiro, incentivar e estimular a organização dos trabalhadores, dos de baixo. Estimular que os trabalhadores fortaleçam suas organizações, se auto-organizem cada vez mais. A esquerda não pode querer disputar o poder para exercer o poder em seu nome. Ela disputa o poder para distribuir o poder.